Você acha que as religiões, em geral, e o espiritismo em particular, têm respostas para as questões tão complexas que a gente vive no mundo de hoje? O Livro dos Espíritos, por exemplo, que foi publicado em 1857, responde a questões tão complexas e tão novas, né, trazidas pela tecnologia e pela nossa sociedade atual. Ele responde a essas questões que são demandas do século XXI? Olha, responde sim. E é isso que a gente vai ver agora no programa Espiritismo Hoje. O nosso programa de hoje tem um formato diferente. Ele não é como a Mocidade Espírita, ele é gravado no estúdio do Espiritismo.net, excepcionalmente, e o tema que a gente vai abordar é fake news, ou seja, notícias falsas. A gente vai conversar com o Tiago Barbosa. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. O Tiago é trabalhador espírita do Centro Espírita Leon Denis. E a gente, para falar sobre fake news, eu vou começar lendo um trechinho do Livro dos Médiuns. Hoje eu vou deixar para ler o Livro dos Espíritos mais tarde. E é o seguinte: comunicações apócrifas. Muitas comunicações há de tal modo absurdas que, embora assinadas com os mais respeitáveis nomes, o senso comum basta para lhes tornar patente a falsidade. Outras, porém, há em que o erro dissimulado entre coisas aproveitáveis chega a iludir, impedindo às vezes se possa apreendê-lo à primeira vista. Ou seja, fake news já existe desde que o Livro dos Espíritos foi publicado e, aliás, existe desde que o homem é homem, né, Tiago? Exatamente. O que você pode dizer sobre as fake news no movimento espírita? Mensagens importantes, com mensagens com teor aparentemente importante, assinado por espíritos de vulto. Às vezes até mesmo Jesus assinando. Uhum. Bom, isso demonstra que nós temos que, primeiro, estar muito atentos, né? Então, quando recebemos uma mensagem de um determinado espírito, a primeira questão a se reconhecer é o estilo. Segundo, é procurar a fonte, né? Tudo aquilo que não tem uma fonte, a gente tem que questionar. E ter a maturidade de esperar, aguardar que as informações sejam aferidas para que de fato a gente possa divulgar. Entender se há de fato necessidade de divulgar essa ou aquela mensagem, né? Porque o que a gente tem visto, sempre circula aí mensagens assinadas com o espírito de André Luiz, ou até mesmo frases que são atribuídas a Chico Xavier, que a gente não reconhece ali o estilo, nem de André Luiz, nem de Chico Xavier, né? Mensagens de Bezerra de Menezes, enfim, uma variedade de espíritos de mensagens assinadas por determinados espíritos que de fato, eles não produziram essas mensagens e são divulgadas e espalhadas nas redes através dos próprios espíritas, né? O que já demonstra aí que a gente tem que ter uma certa preocupação, porque se uma das características dos espíritas, né, pelo menos deveriam ser assim, é a racionalidade, é a análise do conteúdo que vem do mundo espiritual, significa que a gente não está conseguindo bem analisar esse conteúdo, né? Então a gente tem que, digamos assim, primeiro que ter, novamente, falando, a maturidade, a tranquilidade de aguardar, de fazer a análise para depois divulgar. E nós vimos muito isso recentemente, né? A gente está no ano de 2018, nós estamos em novembro e nós vimos muitas mensagens espíritas assinadas por espíritos que nós conhecemos, falando sobre eleições, em quem votar, em quem não votar. Qual é a responsabilidade que a gente tem, Tiago, em repassar informações como essa? A primeira pergunta teria que ser: esse espírito de fato se deu ao trabalho de dizer em quem nós deveríamos votar ou não?
Pois é, o mundo espiritual não tem esse tipo de preocupação, né? Qual é o objeto do espiritismo? Gerar o progresso do homem a partir do momento que moraliza esse homem. Eles não vão interferir nas nossas escolhas. Elas são de caráter pessoal, eles respeitam, portanto, nossa liberdade de pensamento, de análise, e nunca vi nenhum tipo de espírito que dissesse que vote nesse porque isso é melhor. Porque eles estariam aí ferindo a nossa liberdade de análise, de consciência, né? E espíritos de um caráter elevado, que é esses que nós temos que ouvir, eles não fazem isso. Então, a partir do momento que a gente distribui essas mensagens, nós estamos nos comprometendo, né, com uma mensagem falsa, né? A gente tem que, primeiro, essa mensagem partiu de onde? Foi de um médium. Que médium é esse? Qual o interesse que esse médium tem de receber uma mensagem desse ou daquele espírito que orienta o espírito a fazer essa escolha? Tudo tem que ser muito questionado. A gente não pode aceitar as coisas porque vem assinado por esse ou aquele espírito. Tem uma mensagem de Erasto que está em O Livro dos Médiuns, que é uma frase que, digamos assim, é bastante contundente, né? Ele diz que é melhor a gente negar 9 verdades do que aceitar uma única inverdade, né? Então a gente tem sim compromisso diante da lei, diante da nossa consciência e diante das escolhas do nosso próximo que foram influenciadas em função de uma mensagem atribuída a essa aquele espírito, né? E quais são os critérios que a gente deve ter ao analisar se é uma mensagem verdadeira ou não? Muito bem. A primeira questão, que essas orientações, digamos assim, já estão dadas em O Livro dos Médiuns, né? Allan Kardec apresenta um estudo muito interessante na obra sobre como analisar uma mensagem espírita. Primeiro, é interessante a gente perceber que Allan Kardec era um racionalista. Então, para a análise das mensagens espíritas, ele se utilizava desse grande instrumento que Deus legou ao homem, que é da inteligência, e dentro da inteligência nós temos a razão, né? Ou seja, o pensamento lúcido, claro. E Allan Kardec, em um Evangelho segundo o Espiritismo, logo lá na introdução, ele utilizava um critério, que era da universalidade dos ensinos dos Espíritos, né? Então, ele só admitia uma mensagem que, após ter sido passado pela racionalidade, tinha um caráter, digamos assim, universal, né? É o que ele faz lá no capítulo 21, quando ele vai falar dos falsos cristos e falsos profetas. Ele vai dizer mais ou menos assim lá no item 10. É que quando alguma revelação ela tem que ser feita ao homem, ela nunca será feita só através de um médium. Ela será dada em vários grupos sérios através de vários médiuns sérios. Isso é fundamental. Exatamente. É um critério importante. É um critério importante, né? Hoje a gente está perdendo um pouco desses critérios. A gente não pode, porque senão a gente vai, digamos assim, vai estar trazendo algumas questões muito complexas que ferindo, digamos assim, um método de Allan Kardec, né? Porque existe um método para a análise das mensagens. Se a gente rasga isso, a gente está rasgando o espiritismo. É claro. E muitas vezes também a gente passa esse tipo de mensagem, a gente leva adiante esse tipo de mensagem porque ela vai ao encontro daquilo que a gente acredita. Exatamente. E isso acaba criando uma cortina de fumaça, uma coisa... Como é alguma coisa que a gente acredita, a gente acha que é verdadeiro. Isso é um risco que se corre e é um cuidado que a gente deve ter, não? Exato. Na verdade, isso é alguma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver. Porque está na cena atual, a gente vai ter que se instrumentalizar para se blindar contra o fenômeno da fake news, né? Porque geralmente as pessoas que espalham essas mensagens, e há agências, né, que produzem essas mensagens, elas já estudam determinadas características de um público específico que tem determinadas tendências. Então eles jogam melhor dizendo, eles constroem a mensagem para afetar a pessoa através das suas convicções. Então a pessoa já tem uma determinada convicção e ela embarca na ideia. Claro que ela tem digamos assim, uma aparência de verdade, né? Mas é isso, a gente tem que ter
critérios, nunca divulgar, porque geralmente a gente acha que é uma coisa que é urgente, precisa divulgar aquilo e não precisa. Né? Nada é tão urgente que não possa ficar para o dia seguinte, depois de uma reflexão, de um amadurecimento. Por algum critério de reflexão. Exato. Porque como as redes sociais elas são tão dinâmicas, a gente acaba utilizando desse aspecto e entra, né, nesse dinamismo, nessa velocidade da informação que às vezes carece de conhecimento. E muitas vezes a gente nem lê direito o que a gente está repassando. Eu vou aproveitar, antes de fazer uma das perguntas que os jovens nos enviaram, ler uma frase, porque ele vai falar muito melhor do que eu, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o seguinte: a censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. Tiago, qual é a nossa responsabilidade, com o conhecimento que a gente já tem, de repassar uma fake news, uma notícia falsa? Simplesmente, talvez, porque ela vá nos favorecer ou ela vai fortalecer alguma crença que a gente já tenha. Então, a gente tem que ter ideia de que com isso nós estamos fazendo mal. Primeira questão, a partir do momento que a gente sabe que existem as notícias falsas e que elas podem ter um impacto no tecido social muito grande, né? A gente pode citar alguns exemplos, o Holocausto, né? Que é um tema muito sensível, um tema doloroso. No início do século XIX, melhor dizendo, no final do século XIX, na transição do 19 para o 20, surgiu na Rússia uma obra chamada O Protocolo dos Sábios de Sião. Né? Os nazistas, quando eles entram no poder na Alemanha, na década de 30, em 33, até mesmo antes, eles começam a disseminar essa obra, que dizia que os judeus, eles tinham uma conspiração de caráter global, de dominação da civilização ocidental e da destruição dos valores cristãos, né? Isso fez com que vários alemães tivessem medo dos judeus. E esse medo depois foi transformado em ódio, né? De maneiras que quando foi realizada a solução final, muitos dos alemães sabiam, mas achavam que era justificável, haja visto que eles eram um grande mal, né? Ou seja, a gente não está dizendo que exatamente todos aqueles que leram e de maneira ingênua acreditaram são profundamente ligados a esse crime horrível, mas tem responsabilidade, né? Então a gente é responsável por tudo que a gente compartilha, por tudo que a gente pensa, por tudo aquilo que a gente prega, né? E eu acho que nisso a doutrina espírita tem um papel grande, porque quando ela fala que nós devemos combater em nós os sentimentos mais pecaminosos, como da maledicência, por exemplo, até nisso vale. Né? Não é porque eu acredito em uma coisa, mas está falando mal de determinada pessoa que está em determinada esfera social que eu não gosto, enfim, que eu tenho que falar mal desse grupo, né? Tem que ser uma coisa que tem que estar no campo do debate das ideias. Eu recordo de Leon Denis, que num opúsculo muito interessante que a editora Leon Denis recentemente publicou, O Futuro do Espiritismo, ele fala o seguinte: olha, nós temos que ser doce com as pessoas e duro com as ideias. Eu acho que o debate, ele favorece o amadurecimento intelectual. Agora, espalhar sem saber quem é a pessoa que está sendo prejudicada, de que exatamente estamos falando, por que estamos falando, na verdade é um desrespeito às leis divinas, né? É um desrespeito ao próximo, acima de tudo, né? Com certeza. E, portanto, um desrespeito às leis divinas. A gente tem algumas perguntas aqui encaminhadas por jovens de mocidades espíritas, okay, que eu acho importante aqui. Você já falou, né? Qual a responsabilidade do jovem diante disso?
como o jovem espírita deve se portar diante das fake news, a gente também já falou sobre esses critérios. E aí tem uma outra pergunta aqui. Isso tem a ver com obsessão coletiva? O que é? Quer dizer, por que está crescendo tanto as fake news? É claro que a gente tem agora um instrumento, que é a internet, que ajuda a disseminação com uma rapidez que a gente não tinha no século passado. Okay. Mas o que ele pergunta é isso, né? Muito bem. Se isso tem a ver com obsessão coletiva e se é uma tendência de espíritos imperfeitos. Muito bem. Bom, eu acho que a primeira questão é entendermos a questão da obsessão, né? Em O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec trabalha essa questão, ele reconhece, digamos assim, duas fontes da obsessão. Bom, existe aquela obsessão que ela vem dos espíritos desencarnados, influenciando os encarnados, mas também, isso de maneira bem sintética, né? Também existem as obsessões que são realizadas de encarnado para encarnado. Claro que existe a de encarnado para desencarnado, né? E de desencarnado para desencarnado, enfim. Mas compreendendo que existe aí as obsessões de encarnado para encarnado, ou seja, determinadas pessoas querendo impor as suas ideias às outras, né? A gente pode dizer que sim. Desculpa. A gente pode dizer que sim, que há uma obsessão, nesse caso, de encarnado para encarnado dentro coletiva. Do fenômeno. Exato, coletivo, com caráter coletivo. Agora, não podemos dizer com precisão se há uma obsessão de desencarnados, né, dos desencarnados para os encarnados no fenômeno da fake news, porque a gente tem que utilizar esses critérios também de análise da racionalidade para entender. A gente não tem, até o momento, nenhum espírito disse alguma coisa, como é que seria isso, mas a gente imagina que pode ter sim também. Mas a gente já viu aqui, né, que isso faz parte do ser humano, né? Sim, sim. Então, se isso de alguma forma agora é facilitado pela rapidez, né, com que é divulgado, a gente pode imaginar que espíritos... Nós somos espíritos também. Da mesma maneira que a gente tem esse tipo de comportamento, os espíritos já desencarnados também têm, por sintonia... Eles vão se vinculando, Vão se vinculando. Uma coisa aqui... Aí ele pergunta, os fake news é tendência de espíritos imperfeitos? E outra coisa que também é importante, o que acarreta em termos de vibração para o espírito? Bom, em termos de vibração, a gente pode utilizar aí algumas obras. A obra de André Luiz e a obra de Ernesto Bozano. Bozano escreveu um opúsculo muito interessante chamado Pensamento e Vontade. Lá ele nos dá conta das formas e pensamentos, né? Tudo aquilo que geralmente fica muito latente em nossa mente, elas vão se transformando em formas, né? Semelhantes a esses pensamentos que vão, digamos assim, influenciando a nossa atmosfera psíquica. Portanto, ou seja, elas quase elas que se nos materializam, contaminam, exatamente, exatamente. Ela acaba, digamos assim, nos contaminando, né? E além de contaminar outros que coadunam com essa mesma vibração, com esse mesmo pensamento. Então a gente pode dizer que o fenômeno dessa disseminação dessas mensagens, elas já existem enquanto realidade espiritual, né? Porque nós nos ligamos a faixas vibratórias de quem é semelhante a nós, quem pensa como nós, né? E a partir do momento que a gente dissemina mentiras, a gente está se ligando a almas que adoram, gostam da mentira. Mesmo quando a gente está disseminando mentira, mas achando que está disseminando verdade, a gente incorre no erro pela falta de critério disso? Seria isso? É claro que sempre há atenuantes, né, e agravantes, sem dúvida nenhuma. Mas, sem dúvida nenhuma, se eu entendo que as coisas, elas precisam ser analisadas, racionalizadas, e eu não utilizo desse instrumento que Deus nos deu, ou seja, da inteligência, para avaliar se aquilo é falso ou mentira,
eu tenho um compromisso. Tem uma pergunta que interessante, né? Falando de uma questão mais específica, há alguns casos que a gente leu de notícias que são espalhadas responsabilizando alguma pessoa por algum tipo de coisa, ou por ter sequestrado alguém, ou por ter feito mal a alguma criança, e a gente já sabe de casos de que essas pessoas, mulheres e homens, são agredidos na rua e às vezes até mortos. A pergunta desse jovem é qual a responsabilidade que a pessoa que contribuiu para a veiculação dessa notícia tem sobre o ato final, que é a violência sofrida pela pessoa que é acusada desse ato. Bom, ela tem uma responsabilidade, né? Dentro da lei, dos critérios da lei, como nós dissemos na questão anterior, sempre vai ter atenuantes e agravantes, vai depender da minha intenção. Né? A atenção ela sempre vai ser levada em questão quando, digamos assim, a justiça de Deus pesar sobre nós. Claro que não de maneira justiça no sentido, digamos assim, de que tudo que eu faço, toda ação, ela vai gerar uma reação. Né? E dentro dessa questão está a misericórdia. Mas, como eu fui um daqueles que estimulei, eu vou estar me comprometendo diante daquela pessoa, inclusive, que cometeu o crime, porque, afinal de contas, eu abasteci ela com aquele sentimento, para que ela, enfim, realizasse esse ato triste, né? Então, a gente vai estar se comprometendo, sem dúvida nenhuma. Outra pergunta é, fake news é fofoca? Muito bem. Bom, eu acho que é interessante a gente contextualizar. Importante. Né? O fenômeno da fake news, ela se insere dentro da cena atual, vinculando-se a outros dois termos. O primeiro é o da pós-verdade, né? E o segundo é o da pós-modernidade. Essa é a minha forma de interpretar esse fenômeno, né? Tem outras formas, enfim, que respeitamos, claro, mas essa é a minha forma de enxergar. Bom, a pós-modernidade, ela é caracterizada pela falta de critério para se chegar à verdade. Em verdade, não se existiria exatamente a verdade. Né? Um pensador francês, Jean-François Lyotard, ele diz na obra que a gente pode dizer assim que funda, né, que inaugura a pós-modernidade, que ele diz mais ou menos assim: o que prova que minha prova é uma boa prova, né? Então, para ele não existiria uma verdade. Seria só narrativas, né? E seriam coisas assim que ponto de vistas, né? E isso, de certa forma, bate frontalmente contra a doutrina espírita, porque para nós a racionalidade, que foi um dos instrumentos que Allan Kardec utilizou para organizar e estruturar a doutrina espírita, é fundamental. Este é um instrumento que a gente pode sim chegar até a verdade, né? Pelo menos para enxergar partes dela, porque acreditamos que a verdade absoluta ninguém detém, né? A não ser quando formos espíritos mais maduros, perfeitos, enfim. Bom, dentro dessa questão, surge depois, vai para, digamos assim, para as massas, surge um outro fenômeno, que é o da pós-verdade. Ou seja, as pessoas acabam desacreditando a ciência, a razão, mesmo que não tenha exatamente um conhecimento sobre determinadas questões, elas acham que podem falar sobre isso. Ou seja, eu não entendo de medicina, mas acho que alguma coisa muito estranha pode ter uma conspiração global sobre determinadas vacinas, né? Eu não entendo exatamente de astronomia, astrofísica, geografia, mas acho que a Terra é plana. E aí eu vou encontrando diversos sites, portais que vão questionando isso sem nenhum critério. E que reforçam esses questionamentos. Exatamente. E aí, por fim, surge o fenômeno das fake news, das notícias falsas, né? Porque como as pessoas perderam na pós-modernidade, ou como diria Zygmunt Bauman, na modernidade líquida, porque tudo é tão fluido, as relações, o conceito de verdade, o conhecimento, a gente está trocando conhecimento por informação, né? Ou seja, muitas das informações que eu leio, que eu repasso, nem sempre há por trás daquilo conhecimento de fato, ou seja, alguma coisa que foi analisado, pensado, racionalizado. Então,
digamos assim, é um pouco diferente da fofoca, à medida que muito daquilo que eu repasso enquanto fake news, eu tenho uma convicção de que aquilo tem certeza. Nem sempre na fofoca é bem isso, né? Às vezes eu sei que a pessoa não é aquilo, mas mesmo assim eu faço, né? Porque tem um ressentimento, tem uma mágoa daquela pessoa, né? Então, seria mais ou menos isso. Há uma leve diferença, né? Mas que produzem o mesmo mal. Um mesmo efeito devastador, né? Exatamente. E o interessante é que tanto as fake news quanto as fofocas, elas partem de alguma verdade, alguma pequena verdade. Outro dia eu li uma coisa muito, muito engraçada, que é como meias verdades formam uma grande mentira. Por exemplo, o amor é cego, Deus é amor. Stevie Wonder é cego, logo Stevie Wonder é Deus. Então, de algumas verdades, você forma uma conclusão completamente equivocada. Exatamente. É esse cuidado que a gente deve ter, né? E como você falou, Tiago, a informação e o critério, né? A gente está chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria que você deixasse, assim, resumisse ou concluísse ou deixasse alguma mensagem que você considera importante para esse momento, porque, pelo visto, é uma realidade com que a gente vai ter que enfrentar essa realidade, esse problema durante algum tempo ainda, né? O que você diria para os espíritas, para os jovens espíritas? É que a gente procure sempre, quando ler uma notícia, né, em locais sérios, que tenham condições de verificar as fontes, né? Uma coisa que é importantíssimo são as fontes, quem assinou esse artigo. E se está assinado, de fato, foi essa pessoa que produziu aquele texto, né? Qual é o grau de responsabilidade e de comprometimento daquela pessoa com a verdade? É o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque, afinal de contas, a doutrina espírita, ela está em busca da verdade e, portanto, os espíritas têm que se imbuir desse sentimento de buscar a verdade. A verdade, claro, é alguma coisa que nos parece um tanto quanto subjetivo, mas o caminho para buscá-la não. Allan Kardec já demonstrou que o bom senso, a racionalidade, a frieza analítica, que é diferente de frieza de personalidade, né? Mas a gente ter tranquilidade para raciocinar, para verificar, para comparar as fontes, para daí a gente tomar uma determinada posição. Às vezes as pessoas nos pedem que tomemos de imediato uma posição. Isso nunca deu certo, né? As nossas posições, elas têm que ser levadas em conta a verdade e o bem da humanidade, o bem-estar de todos, né? E para isso a gente precisa de maturidade para chegar a alguns critérios que a gente consiga aferir as notícias e, de fato, estar minimamente próximo da verdade, né? Porque se a gente pode tratar a verdade no sentido absoluto, que é mais abstrato, é verdade, mas existe a verdade dos fatos. E essa não é tão difícil, né? Que, portanto, tenhamos tranquilidade para alcançar a verdade, pelo menos factual. É verdade. E tem uma questão que os palestrantes espíritos gostam muito de falar, né? Para a gente encerrar. Quando a gente souber de alguma coisa, a gente pergunta: isso é bom? É útil? É verdadeiro? Então, se não passar por essas 3 perguntas, a gente guarda até Exatamente. Conseguir ter a resposta. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. E se você quiser encaminhar suas perguntas para próximos programas, temas, ou mesmo que a gente vá até a sua casa espírita conversar com a mocidade, o e-mail tá aqui, hoje@espiritismo.net.